Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar. E hoje nós vamos concluir o estudo do livro do Apocalipse. Nós vamos falar sobre o capítulo 22. E eu queria convidar você, se você puder, a pegar sua Bíblia, já abrir no capítulo 22, Apocalipse, o último livro da Bíblia, não é? E assim, já adiantando, fazendo um resumo para que fique mais fácil visualizarmos o conteúdo do capítulo 22. Nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 5, vai citar novamente algumas características da Nova Jerusalém, falar sobre os rios, praças, a árvore da vida, vai falar sobre o governo, a iluminação. Muitos desses assuntos já tinham sido tratados anteriormente. Do versículo 6 ao versículo 21, então, nós vamos ver as admoestações, nós vamos ver alguns ensinamentos, né? Vai se falar sobre a autenticidade, a veracidade do livro, a bênção de quem lê essa palavra, de quem está ouvindo essa palavra, vai mostrar um erro, que não se deve cometer quando nós vamos adorar, fazemos adoração. Então, eu queria convidar você para pegar a sua Bíblia e nós vamos ler. Então, aqui no versículo 1 e versículo 2, nós vamos ver as características dessa Nova Jerusalém. Então, olha só, está escrito assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio, ele não é um rio que é um afluente, ou um rio que seria, não é assim, do ponto de vista geográfico, um curso de água normal. Esse rio é sobrenatural. Nós lembramos que não vai existir mar, a terra sofreu transformação, então é um rio espiritual. E ele vem justamente do trono de Deus e do Cordeiro. No versículo 2 fala assim: No meio de sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Muito bem. Nós lembramos que em Gênesis existe a árvore da vida, e que Adão e Eva, eles foram impedidos de ter acesso a essa árvore, porque ela traria o poder da vida eterna. E como eles tinham sido contaminados com o pecado, então esse pecado se perpetuaria. Mas agora, todos os que estiverem nessa cidade, eles são novas criaturas, eles são renascidos em Deus. Então neles não existe mais a semente do pecado. No versículo 3 fala assim: E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, essa maldição que vinha através do pecado, todos aqueles que estiverem nesse lugar, eles vão estar redimidos do pecado. No versículo 4, E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Então, o nosso corpo, sem ser transformado, sem ser um corpo glorificado, impede a nós de vermos o rosto de Jesus, por exemplo, de ver o rosto de Deus. Mas aqui se fala que nós vamos ver. E aqui fala um outro detalhe: e nas suas testas estará o seu nome, não é? Se você lembrar, quando nós estudamos Apocalipse capítulo 3, nós falamos da igreja de Filadélfia, né? E lá no versículo 12, então, Apocalipse, nesse mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 12, vai falar a respeito de Filadélfia e vai trazer uma informação importante que nós vamos agora ligar ao capítulo 22. Está escrito assim: A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Só fazendo já uma explicação, naquela época, quando se queria honrar uma pessoa, se fazia uma coluna e se colocava o nome dela. Então você vê que isso é uma honra que vem de Deus para todos aqueles que são seus. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, aqui se fala em um novo nome que nós vamos conhecer, que vai ser dado e escrito também na nossa testa. Muito bem, voltando lá no capítulo 22, e aí indo lá no versículo 5,
está escrito assim: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. A gente já tinha visto isso anteriormente, não é? Aí na segunda parte, então, vem as admoestações finais, a conclusão e algumas instruções. No versículo 6, não é, aqui vai mostrar a confirmação de que tudo que está nesse livro é verdade. Está escrito assim: e disse-me, não é? Estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E aí Jesus ele vai falar a respeito da sua vinda, né? Então está escrito assim no versículo 7: eis que presto venho, quer dizer, eis que rapidamente venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então aqui, assim como no começo do livro, né, se falava que existe uma bênção para quem lê ou para quem ouve esse livro, né, esses versículos, né, esses capítulos, aqui é reforçado, dando assim, ressaltando que isso é a vontade de Deus, abençoar todos aqueles que leram e ouviram, né, esse livro. Graças a Deus pela oportunidade que nós tivemos de ler e de ouvir esse livro. Versículo 7, então termina assim: eis aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. No versículo 8 fala assim: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. Então, aqui o apóstolo João está confirmando que ele viu e ouviu essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mostraram, né, para o adorar. E aqui nós vamos ver um erro que se comete, né, com a intenção de adorar, né, adorar uma divindade, adorar um anjo. Isso não é permitido pela palavra de Deus. Olha só, o próprio anjo que vai responder para o apóstolo João. No versículo 9, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu. Quer dizer, eu sou um servo como você, eu sirvo a Deus. E de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Então só um deve ser adorado. Só um cabe a adoração, né? É Deus. Lembre-se que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três formam uma só pessoa, né, que é Deus. Essa é a Santíssima Trindade. Então, somente a eles que podem ser adorados, somente Deus. No versículo 10, e disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Né? Muitas vezes na Bíblia, né, se cita mensagens de Deus em que ele pede para selar, né, a mensagem, para que não seja de conhecimento, né, a não ser no tempo oportuno. Tudo aquilo que João viu, as visões que João viu, né, aquilo que ele ouviu, ele relatou, né, dentro da vontade de Deus, dentro da permissão de Deus, né, para que nós conhecêssemos. Então, ele aqui está ressaltando que para que não seja nada omitido, nada foi omitido, ele relatou tudo. Né? E aí ressalta, né, porque próximo está o tempo. No versículo 11 vem uma advertência para as pessoas que são impuras, as pessoas que são injustas. Está escrito assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Aqui fala da sujeira ou a impureza, né, espiritual. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Né? Aqui Jesus ele vai ressaltar, né, vai confirmar que ele vai vir. Está escrito assim, no versículo 12: e eis que cedo venho, e o meu galardão ou recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E aqui Jesus se identifica, não é? Ele fala assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aqui nós vamos ver em seguida as bênçãos para aquelas pessoas que entregaram suas vidas para Jesus, aquelas pessoas que receberam Jesus Cristo e que buscam na palavra de Deus o seu modo de vida. Não é? Eles trazem o seu modo de viver, não é? Dirigidos pela palavra de Deus. São pessoas que não são perfeitas, mas pessoas que buscam dentro da palavra o exemplo, a direção. Aqui fala assim, no versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Né? Lavar as vestiduras quer dizer aqueles cujo pecado, né, são perdoados através do sangue que Jesus
derramou lá na cruz do Calvário. No versículo 15 vai ter uma advertência, né, para a prática do pecado. Está escrito assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Esses cães, não é, quando se fala cães aqui na Bíblia, são aqueles que são os inimigos de Deus. Tá? Então, não seria um cão, né, um animal, mas aqueles que na época, né, se chamava cães, aqueles que eram inimigos de Deus, né, aqueles que praticavam, sabe, tudo que era abominação, a maldade, não é? No versículo 16 fala assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas, e eu sou a raiz e a geração de Davi. Né? Nós sabemos que Jesus ele veio da descendência, né, aqui na terra, de Davi, como era promessa, como era a palavra, né, dada para os profetas, né, do Antigo Testamento. E aí ele fala, a resplandecente estrela da manhã. Então Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Né? E aí no versículo 17 ele faz um convite, né? E esse convite, você vê quantas vezes no livro do Apocalipse e ao longo de todas as escrituras, Deus ele tem a intenção de salvar a todos. Porque olha só o convite. E o Espírito e a esposa dizem, vem, chamando Jesus. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então a intenção de Deus é que ninguém se perca, que todos possam ser salvos. Mas todos nós temos a vida dada por Deus. E a vida significa livre-arbítrio, o direito de escolha. Deus não vai impor nada. Deus nos dá a oportunidade de escolher o caminho, ou da bênção ou da maldição. Mas quem escolhe somos nós. Né? E aqui Jesus vai testificar que todas as palavras são verdades, né? E que esse livro ele foi escrito e a íntegra dele, não é, foi mantida, não é, porque existe advertência, né? Então está escrito assim no versículo 18: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas nesse livro, que são catástrofes, né, que são coisas terríveis. No versículo 19, e se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Novamente uma advertência. Então, isso garante a integridade desse livro, garante que toda a palavra que está nesse livro, ela veio da boca de Deus e da revelação que o apóstolo João recebeu, né, lá na ilha de Patmos. Né? No versículo 20 vem a bênção final, né, e está escrito assim: aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Então você vê quantas vezes Jesus está enfatizando, ele está advertindo, está alertando, olha, eu vou vir, eu vou voltar, olha, eu vou voltar. Né? E aí está escrito depois, ora vem, Senhor Jesus. Isso não era uma expressão que se falava Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Né? E muitos historiadores falam que como os cristãos eram perseguidos, a senha que eles usavam para saber quem verdadeiramente era cristão era essa palavra, Maranata, ora venha, Senhor Jesus. No versículo 21, a bênção final. O último versículo da Bíblia. Está escrito assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém? Muito bem. Terminamos o livro, né? Nós sabemos que o livro do Apocalipse é um livro simbólico, né? Nós sabemos que esses símbolos, essas visões, são para que isso facilite, né, a nós guardarmos isso no nosso coração. Quando nós vemos, por exemplo, João relatando, né, as visões que ele teve, né, imediatamente nós começamos a enxergar na nossa mente as visões, não é, também, não é, cada um do seu modo, mas essas visões ficam gravadas dentro da nossa mente, e é esse o desejo de Deus. Porque uma coisa é conhecer o livro, que é o que nós fizemos lendo, e esse conhecimento, a palavra de Deus garante que vai trazer bênção para nós. Outra coisa é a revelação de todas as visões, de tudo aquilo que foi mostrado. Isso, no tempo oportuno, vai ser feito pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo, ele habita no coração de todos aqueles
que entregaram sua vida para Jesus e que procuram viver e procuram conhecer a palavra de Deus como modo de vida. Amém? Muito bem. Eu queria então convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque ao terminarmos, meu Pai, o livro do Apocalipse, meu Pai, está ressaltado que todos aqueles que ouvem e leem esse livro têm uma bênção, meu Pai, são bem-aventurados, são abençoados. Pai querido, em nome de Jesus, aonde essa mensagem chegar, que chegue também a tua bênção, alcance com as misericórdias, com o teu poder, com a tua graça, todas as vidas, meu Pai, em nome de Jesus. E como nós sabemos que é da tua vontade, que todas as vidas que ouvirem essa palavra sejam salvas, meu Pai, livres da condenação, em nome de Jesus. Pai querido, nós também clamamos para que pelo teu poder, pela tua graça e misericórdia e pelo teu amor, o Senhor coloque fim nessa pandemia, meu Pai, que tem tirado vidas, meu Pai. Que o Senhor proteja, meu Pai, todas as vidas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Guarda as famílias, Pai, proteja o coração, console aqueles que perderam seus entes queridos. Pai querido, proteja todas as autoridades, proteja todos aqueles que estão nos serviços essenciais, nas linhas de frente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. No próximo domingo, às 11 horas, nós vamos ter a nossa live, né, o nosso culto ao vivo, né, e nós vamos celebrar a Santa Ceia da Páscoa. A Santa Ceia da Páscoa é uma Santa Ceia especial, não é? É a data maior da cristandade, é quando Jesus ressuscita, vencendo a morte e o inferno. Então eu queria que você já preparasse seu pedacinho de pão, seu suco de uva, e se preparasse para nós nos apresentarmos dignos, não é, de participarmos da mesa, não é, do Senhor, não é, em nome de Jesus Cristo, não é, celebrando o mandamento. Nós vamos celebrar o mandamento que Ele mesmo instituiu como memória da obra que Ele fez lá na cruz do Calvário. Também, lembrando que na próxima quarta-feira nós vamos começar um outro estudo, né, temático, né, as pessoas têm pedido, né, têm gostado dos estudos, e nós vamos pegar um tema que vai ser relevante, não é? Sempre temas muito relevantes e que vai trazer o conhecimento da palavra de Deus para o nosso dia a dia, para que nós possamos vencer, não é, através da palavra de Deus, todas as circunstâncias e conquistarmos todas as promessas de Deus e tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Muito obrigado por ter participado, né, desse estudo. Né, foi muito importante a companhia de todos, né, nós estudarmos a palavra de Deus e esse importante livro de Apocalipse que muitas pessoas nunca tinham lido. Né? Então, uma boa noite, Deus abençoe a todos e até domingo às 11 horas da manhã, em nome de Jesus.